Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao 20º encontro de participantes e assistidos. Antes de iniciar o nosso encontro, eu vou compartilhar com vocês algumas informações. Bom, nosso evento inicia-se agora às 14 horas e tem previsão para término às 16 horas. As perguntas, elas podem ser realizadas por meio do chat, que vocês podem mandar durante o evento e nós vamos responder no final. E disponibilizaremos também para vocês uma pesquisa de satisfação. É muito importante a participação de vocês, tá bom? Eu vou passar a palavra agora para o Eléo. Um bom encontro a todos e muito obrigada pela participação. Eléo, por favor. Olá, boa tarde. Obrigado, Juliana. Estamos aqui novamente, né, organizando e apresentando aí o nosso 20º encontro, né, de participantes e assistidos. Parece que foi ontem que a gente começou com esse tipo de evento e passa o tempo, né? Que bom que a gente consegue estar aí com vocês novamente, mesmo que virtualmente, tá? Eu vou passar a programação rapidamente do nosso encontro. Nós temos, então, a palestra do Lauro, né? Cenário e perspectivas de mercado, ouvir um pouquinho para onde está indo esse mercado, que tipo de cenário a gente pode esperar para esse ano e, eventualmente, para frente, né? Depois, como a gente sempre faz, a gente vai fazer uma visibilidade da Embraer-Prev, falar um pouco sobre os resultados do plano, também as campanhas, e a gente, como sempre, abre para perguntas que vocês podem fazer, conforme a Juliana mencionou, por meio do chat, tá? O Lauro, acho que a grande maioria das pessoas que nos acompanha já conhece, todos já conhecem o Lauro, né? O Lauro é formado em administração de empresas, é mestre em International Finance pela Glasgow University, foi líder do escritório no Brasil da Mercer, uma importante consultoria, atuou como consultor analista de gestão também nessa consultoria em Toronto, no Canadá, foi professor de IBMEC, da Fundação Getúlio Vargas, Bovespa, né, Bolsa de Valores, BMF, autor de livros sobre investimento e finanças, e atua também como palestrante em congressos e seminários. Então, sem mais delongas, né, eu passo a palavra aí para o Lauro, para ele contar um pouquinho aí do que ele está vendo nesse mercado sempre complicado, né? É o mercado brasileiro aí de capitais e financeiro. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eléo, obrigado por mais uma vez me convidar para participar aqui. É uma honra estar com você. É impressionante, né? O tempo passa muito rápido mesmo. Eu acho que já fazemos isso já há bastante tempo, né? Eu vou compartilhar a minha tela aqui com a apresentação. Acredito que vocês já estejam vendo. E vamos direto aos assuntos, né? Vamos começar com a Europa. Europa, ela já mostra um pouco mais de equilíbrio. Não está crescendo, mas inclusive agora, essa semana, tivemos alguns dados da Alemanha e da França. A economia é estável e nós temos aqui esse gráfico do lado esquerdo aqui, esse desenho aqui com essas barras, que nós temos, quando aqui está para cima, os bancos centrais estão jogando dinheiro no mercado. Então a gente vê que essa parte cinza é o Banco Central americano, azul claro é o Banco Central da Europa, o verde, Banco Central da Inglaterra, e o azul, Banco Central do Japão. Então a gente vê aqui, durante a Covid, né, o Banco Central recompra os títulos no Tesouro Direto, né, como se estivesse colocando dinheiro no mercado, e agora a gente já tem, com exceção do Japão, que é uma economia bem complicada, né, nós estamos já com um enxugamento de dinheiro. Então é menos dinheiro que está na mão das pessoas e isso é um efeito que segura a inflação. E aqui nós temos as taxas de juros
taxa de juros do Fed, aqui no gráfico da direita, né? Taxa de juros do Fed, Banco Europeu, Banco Europeu, o verde, Banco da Inglaterra, o azul, e o Banco do Japão, azul escuro aqui embaixo. Então, a gente ainda deve ter um pouco mais de alta aqui no Fed, e mais alta também no Banco da Inglaterra, mais alta de juros no Banco Europeu, mas o Fed já começa a desacelerar ainda esse ano. Isso dá para a gente os indicadores importantes, porque o que está acontecendo? Com a inflação explodindo, os bancos eles tiram dinheiro do mercado, que foi o que a gente viu no lado esquerdo aqui do slide, e aumenta a taxa de juros. A hora que a gente já vê o mercado, os investidores apostando na redução da taxa de juros, principalmente nos Estados Unidos, isso já nos dá uma indicação de final de ciclo. Esse é um ponto importante, porque nos investimentos a gente está sempre buscando onde nós estamos no ciclo. E aí eu vou mostrar mais um pouco, para nós aprofundarmos mais nesse conceito, se estamos ou não, e o que é que precisa acontecer para nós vermos se nós estamos no final do ciclo de aperto. Então, esse aqui é o fator importante. Nós temos aqui emprego, aqui no caso é desemprego. Nós tivemos o pico aqui em 2012, né, de desemprego. Depois, na Covid, o desemprego na Europa subiu e agora a gente está com um nível por volta de 6,6%. Né? E um ponto importante é esse aqui, o crescimento dos salários. Isso demonstra que nós temos uma força na Europa ainda aqui importante, os salários estão crescendo. Nesse gráfico da direita, isso aqui foi em 2021, quanto que o Banco Central Europeu injetou nas economias. Isso aqui foi o que foi dado de dinheiro para os países para recuperar a crise da Covid. Só que isso agora já está sendo revertido. Tá? Então, isso aqui é um fator importante. O ideal é nós vermos daqui para frente, para confirmar essa questão do fim do ciclo, o ideal é nós vermos aqui mais estabilidade, tanto no emprego quanto nos salários, principalmente nos salários. Se os salários sobem muito, nós temos mais dinheiro na mão das pessoas, nós vamos ter mais demanda e aí podemos ter maior inflação. Então, são dados importantes para a gente acompanhar. Mas o que tudo indica, a gente já vê aqui uma estabilização do emprego na Europa, e aqui, apesar da gente ter tido uma oscilação, mas parece que os salários vão também se estabilizar. Então, na Europa, a impressão que a gente tem é que estamos chegando no ponto de estabilização, então até o final desse ano, e o ano que vem a gente pode entrar numa situação melhor para crescimento, é o que a gente espera, né? Estados Unidos, eu me lembro que eu sempre trago esse gráfico aqui para vocês, gráfico relevante. O que é esse gráfico aqui? Na horizontal nós temos os anos, aqui, essa linha aqui, é a relação entre o lucro das empresas e o preço delas. Então, em quantos anos ela distribui? Lucro que é suficiente para pagar o preço da ação hoje. As duas linhas verdes pontilhadas aqui são média mínima, média máxima, na verdade um desvio padrão para cima, um desvio padrão para baixo, né? Mas são os limites, né? Onde normalmente oscila. E a gente vê, logo depois da Covid, o preço das ações americanas subiu muito, elas estavam negociando a um múltiplo, a quantidade de vezes de lucro, preço muito alto.
teve uma retomada e agora está aqui na média histórica, o que é bom, o que nos indica que a bolsa lá, por essa medida, não está nem cara, nem barata, talvez um pouquinho caro, mas é o preço justo. Tá? Aqui nós temos a margem de lucro, olha que interessante, a margem de lucro nas empresas americanas sempre subindo, a crise de 2009, crise da Covid, voltou e agora a gente está aqui na tendência, na média histórica de margem de lucro. Né? Mais uma vez corroborando que parece que lá estamos voltando para o equilíbrio. E aqui também, por cada setor, mais importante é o setor imobiliário, né? Energia e materiais, estamos próximos da média, e bancos estamos próximos da média de lucro dos últimos anos. Então, olhando dessa forma, o mercado, né, as empresas americanas, elas estão voltando para um processo de normalidade. Mais uma vez, um fator que indica que nós estamos aí superando finalmente toda aquela crise da Covid. Né? Crescimento econômico nos Estados Unidos, então nós temos aqui na vertical o PIB americano, na horizontal os anos, mais uma vez o Covid aqui, essa linha pontilhada azul é a tendência de crescimento. Batemos em 2021, houve uma retração, mas agora já estamos de novo no normal, que é o crescimento para os Estados Unidos, algo em torno de 2% ao ano. O primeiro trimestre de 2023, ano contra ano, 1,6%, 2%. Não estamos muito longe, mais uma vez, da média. Eu gosto muito desse gráfico, já falei com vocês, tá? Aqui é exportações menos importações, isso subtrai do PIB, mas olha aqui, parecido com o Brasil, 68% do PIB é consumo. Isso, então, é importante a gente entender como é que vão os salários e o emprego nos Estados Unidos, porque 68% lá é consumo. Governo é 17%, ou seja, 17% dos gastos do governo explicam o PIB. Tá? Depois nós temos investimentos sem moradia e moradia. Moradia lá é muito grande, praticamente 4% do PIB é moradia. E aqui, investimentos, investimentos em novas fábricas, ampliação, tudo isso. Esse é o PIB. Consumo é um fator importante. Né? Inflação nos Estados Unidos, tivemos um susto grande, né, de inflação nos Estados Unidos e agora nós já temos um retorno forte, estamos aqui na casa de 5%, média de inflação nos Estados Unidos de longo prazo é algo em torno de 2%. Agora tem um detalhe, né? Essa linha laranja aqui é o que nós chamamos de núcleo. O que é o núcleo da inflação? Núcleo é quando a gente tira os preços que oscilam muito, petróleo, energia, alimentação, que tem a parte muito cíclica, né? Então, núcleo, a gente tem serviços, tem material de consumo, né? A linha branca, percebe que está estável. Então, ainda temos um cuidado com a inflação nos Estados Unidos. A inflação nos Estados Unidos não está superada e essa parte, né, do núcleo da inflação, e a gente vai ver que aqui no Brasil acontece uma coisa similar daqui a pouco, ainda é um fator que chama a atenção. Então, apesar de uma forma geral, nós termos uma redução na inflação, ainda temos que prestar atenção na questão do núcleo da inflação. Taxa de juros é inflação. Isso aqui é a taxa de juros de 10 anos, tá, gente? Então, hoje, por exemplo, eu posso investir num tesouro americano de 10 anos
E quanto que ele me paga? Hoje ele está me pagando 3,45. Com a projeção da taxa de juros, isso aqui ainda é um retorno negativo. Olha só que coisa interessante, tá? Isso aqui ainda é um retorno negativo de 2,16, ou seja, perde da inflação. Por que, Lauro, alguém compraria esse papel e perde da inflação aqui, ó, 2,16? Porque espera-se que a inflação caia forte ao longo dos próximos 10 anos. Não esse ano, mas o ano que vem. Os investidores que estão aplicando nesse papel esperam uma queda na taxa de juros. Igual aqui no Brasil, né, gente? A gente pode colocar no Tesouro Selic, no Tesouro IPCA ou no Tesouro Pré. Se você acha que a inflação vai reduzir, o Tesouro Pré é a melhor opção. Esse é o caso. Então a gente vê que tem muitos investidores que já estão apostando, né, na redução da inflação. China. Esse é um fator importante também. Uma grande parte da redução da inflação global, ela veio devido à redução do petróleo, redução do preço de alimentos e redução do minério, materiais de construção de uma forma geral, ferro e tudo. Por quê? Porque a China, logo depois do Covid, a China deu fortes sinais de crescimento. Tá? Só que esse crescimento, tudo indica que é uma demanda que estava represada. Lembra? Até o início desse ano, a China tinha política de Covid zero, então ela fechava cidades inteiras, as pessoas ficavam em casa para não ter Covid, então para não espalhar Covid, as pessoas ficavam em casa, e isso caiu. Hoje as pessoas estão circulando, voltaram à vida normal, então houve uma pressão de compra forte, só que depois nós tivemos uma redução grande no consumo da China. Então a expectativa do PIB desse ano está por volta, se falava em 5%, 4,5%, bem menor do que a média anual. O ano passado foi baixo, mas 3%, mas esse ano também deve ficar abaixo da média anual. Apesar disso, o governo chinês continua estimulando a economia. Como é que ele faz isso? Todo banco ele tem que pegar uma parte do nosso dinheiro que a gente deposita no banco e recolher no Banco Central. Isso que a gente chama de reservas bancárias. Então, o banco pega uma parte do nosso dinheiro e deposita lá no Banco Central. Na China, para os grandes bancos, isso era praticamente 21%. Então, 21% de todo o dinheiro dos chineses depositado nos bancos tinha que ir para o Banco Central. Isso em 2012. E dos bancos pequenos, algo em torno de 19%. Se esse dinheiro vai para o Banco Central, o banco não pode emprestar. E olha o que a China tem feito. Desde 2011, ela tem reduzido a quantidade de dinheiro que os bancos têm que depositar no Banco Central. Isso sobra mais dinheiro para o banco investir. Então, olha que coisa interessante aqui. Para os grandes bancos, nós estamos com algo na ordem de 11%, e para os pequenos bancos, algo entre 8% e 9%. Então, isso é mais dinheiro na mão dos bancos para emprestar, para incentivar o consumo. Então, vocês veem que depois da Covid, esse aqui tem sido uma política importante do governo chinês para estimular a economia. Mais dinheiro, os bancos têm mais dinheiro para emprestar, eles emprestam para mais gente, e normalmente a tendência é que a taxa de juros caia. É muito difícil, a gente tem tido, nesses últimos meses, a gente tem tido muitos poucos dados com relação à China. A China tem publicado muito poucos dados, e o que eu percebo é que esses dados são dados importantes. E aqui o déficit chinês, a previsão para esse ano é um déficit um pouco menor do que
nos anos passados. Mas, mesmo assim, o governo chinês continua gastando, continua injetando dinheiro na economia, numa tentativa de fazer com que a economia chinesa cresça. Chegamos ao Brasil. Um ponto importantíssimo para nós hoje é a inflação. A inflação ao consumo, ela continua persistente, na faixa de 0,6%, 0,7%, excluindo aqui naquele evento da redução do preço da gasolina, nós temos aqui uma inflação persistente e elevada ainda para os padrões que nós gostaríamos. Teoricamente, a gente deveria estar com uma inflação em torno de 4% ao ano, que daria abaixo de 0,3% ao mês, né? 0,35%, por volta de 0,3% ao mês, ou seja, metade do que está acontecendo. Então, a inflação no Brasil ainda está alta. Só que nós já vemos sinais importantes de que essa inflação pode reduzir. O primeiro sinal que nós tivemos esse mês importante é o IGPM mensal. Ele veio negativo, né? Aqui nós tivemos o evento da gasolina, né? Então ele veio negativo. Esse mês ele já vem forte negativo, na casa aí de 0,9. Lembra que durante a Covid, o IGPM veio muito mais alto do que o IPCA. Então o IGPM ele mede a inflação para o comerciante, tá? A inflação no atacado. Uma parte dessa inflação passou para os preços, para o IPCA, outra parte não. Agora, ele começa a devolver. Nós tivemos ontem a divulgação do IGP-10, que é uma prévia, e olha aqui, o IGP-10 a gente já tem 2 meses negativos, e ele veio um pouquinho mais de 1,5 negativo. Então, é um dado muito importante. Esse dado saiu ontem, foi publicado ontem pela FGV, e a gente já vê aqui, olha, os preços no atacado se reduzindo, uma redução forte. Uma parte disso deve chegar no nosso bolso. Sem dúvida nenhuma, o mercado varejista, que teve que assumir uma parte da inflação, né, lá atrás, quando os IGPs vieram alto e eles não conseguiram passar tudo para o consumo. Então, uma parte disso está sendo reincorporado nas margens, na margem de lucro do varejista, mas uma parte disso, sem dúvida nenhuma, vai chegar no nosso bolso. Então, a expectativa, tudo indica que nós temos aí um bom cenário para a redução da inflação no Brasil. Apesar da atividade estar pequena, o varejo volta a subir. Tá? Aqui é o varejo restrito. A gente tira mais uma vez a parte de veículos, partes e peças, material de construção e a parte do atacado de produtos alimentícios, bebida e fumo. Então aqui a gente mede só o varejo e tira carro, autopeças e moto. Então, nós vemos aqui que o comércio continua reagindo. De uma forma geral, a gente esperava ver um comércio mais fraco. O comércio forte, ele dificulta a queda da inflação. Se as pessoas estão comprando, se as pessoas estão gastando, então é mais difícil nós conseguirmos segurar a inflação. Mas, mesmo assim, não é um número muito grande. Tá? Já em abril, a gente vê uma desaceleração. Só artigos farmacêuticos que tivemos em crescimento. Então, esse aqui é março,
Então, abril a gente já espera que nós vamos ter uma redução no consumo. Nós temos um dado importante aqui, que é material de construção, tá? E tecidos e calçados. Terminou a volta às aulas, já estamos aí praticamente com o inverno batendo as nossas portas, então nós temos aqui uma redução. Esse também é um bom sinal, é um bom sinal, tem que tomar cuidado em dizer que isso é um bom sinal. A população brasileira comprando menos, né, não é um bom sinal, mas para a redução da inflação e para nós chegarmos nesse final desse ciclo e entrarmos num novo ciclo, nós vamos ter que chegar nessa parte da redução do consumo. Mercado de trabalho aquecido, aqui são criação de novas vagas. Então, em março, nós tivemos praticamente 200 mil novas vagas criadas. Os investidores esperavam menos, economistas esperavam uma criação menor, e mostra que ainda estamos crescendo. É provável que nós não vejamos isso ao longo deste ano. A expectativa é que nós tenhamos uma queda na criação de novas vagas. Mais uma vez, de uma forma geral, é ruim, né? Menos trabalho para o brasileiro, mas para esta fase, eu gosto de colocar isso muito claramente, para esta fase que a gente vive, um desaquecimento do mercado, redução de compra, é importante para nós reduzirmos a inflação e permitir o Banco Central a cortar a taxa de juros. Então, nós estamos com a taxa de juros de 13,75 já há bastante tempo, ela está em 13,75 e nós esperamos ter aqui uma redução nessa taxa de juros ainda em meados do segundo semestre deste ano. Então, tudo indica que a gente já tenha uma redução na taxa de juros brasileira ainda esse ano. E é importante, gente, porque essa taxa de juros, ela segura muito a economia. Os empréstimos ficam mais caros, as pessoas têm um retorno muito bom nos investimentos de renda fixa, então eles ficam mais estimulados a economizar, guardar dinheiro, do que gastar. Então, esse é um fator importante para segurar a economia, não deixar a economia crescer e diminuir a inflação. Inclusive também as empresas investem menos, se elas tomam dinheiro emprestado, o dinheiro é mais caro, então as empresas também investem menos. Tudo isso reduz a nossa força da economia e vai espelhar numa inflação mais lenta também, que é o que a gente deseja. Nós já vemos uma redução na expectativa da taxa de juros. Isso aqui, gente, é o Tesouro IPCA 2045. Se você for lá no Tesouro Direto, você tem todos aqueles títulos que você pode comprar. Esse é um dos títulos que você pode comprar. É o Tesouro IPCA 2045. É um papel que vai render inflação mais uma taxa de juros. Essa taxa de juros, quanto era? No dia 3/3 desse ano, era 6,57. A gente ainda estava com todas aquelas questões e nós vemos a taxa de juros caindo fortemente. Isso aconteceu praticamente em todos os títulos do Tesouro, menos o Tesouro Selic, né? O Tesouro Selic ele vai seguir aquela taxa de 13,75, mas em todos os tesouros IPCAs e todos os tesouros pré, nós tivemos uma redução. Isso quer dizer que as pessoas que estão indo lá no Tesouro Direto investindo nesse título
eu fico olhando aqui para o lado, gente, porque a apresentação está aqui do lado, eu aponto para cá, eu estou apontando para a apresentação. Então, quando a gente vai lá no Tesouro Direto, a gente está aceitando emprestar dinheiro para o governo cada vez a uma taxa menor. Então, como eu disse, no início de março, essa taxa era 6,57. No dia 15, ela estava 5,88. Hoje eu dei uma olhadinha, também está por volta de 5,88. É uma redução grande, tá? É uma redução grande, é uma redução importante. Isso mostra que nós temos aí confiança do investidor, e nós tivemos bastante investidores estrangeiros entrando. Deixa eu correr aqui um pouco. Deixa eu ver aqui, eu quero pegar aqui a taxa de câmbio. Tivemos em janeiro 5,35, a taxa de câmbio oficial de reais para dólares, câmbio comercial. Nós tivemos em 5,35 e no dia 17 ela estava em 4,93. Então, ainda em janeiro nós tivemos uma redução, ela se manteve aí entre 5,10 e 5,25. Depois nós tivemos uma queda, aí ela se manteve aí entre 5 e 5,10, e agora nós estamos com uma nova queda de 4,90 a 5. Uma parte dessa queda, gente, é explicada pela entrada de dólares dos investidores estrangeiros. Até porque, como nós exportamos muito minério de ferro e produtos agrícolas, e o preço do minério de ferro dos produtos agrícolas tem reduzido, isso dificulta, a nossa balança comercial, porque para entrar a mesma quantidade de dólares a gente tem que aumentar o volume, porque o preço internacional caiu do minério de ferro e dos grãos, dos alimentos, mas nós temos dólar entrando na nossa economia, que mostra também a expectativa do investidor estrangeiro com relação à nossa economia. Então, vou voltar aqui. Mais um dado importante, que é essa queda na taxa de juros desse título. Esse título é muito bom, é um título muito brasileiro, muito estrangeiro tem na carteira. Ele protege contra a inflação e tem uma taxa de juros ainda muito alta, na casa de 5,90, 5,80. Uma taxa de juros muito alta. Estou chegando no final aqui. Não falei da guerra, não trouxe nada. Mas a guerra continua indefinida. Nós temos muitas dúvidas com relação ao futuro dessa guerra. A Rússia aceitou ou confirmou hoje os dados que mostram uma arrecadação de dólares menores com o petróleo, o que para eles é complicado, porque a guerra está custando muito dinheiro. Então, o embargo com o gás e o óleo russo está surtindo efeito, porque a Rússia faturou menos com a exportação de gás e de petróleo. Então, isso pressiona o governo russo fica com menos dinheiro. A China tem financiado a guerra, tem dado apoio à Rússia extraoficialmente, a gente não pode dizer, mas a fofoca é que a China tem mandado armas, dado apoio à Rússia. Isso é extraoficial, mas pela primeira vez, a semana passada, se não me engano, a China começou a falar com a Rússia que é preciso dar um jeito nessa questão da guerra. Ou seja, a China já está diminuindo o apoio, e isso é um fator importante e benéfico para a gente chegar num final desse conflito. Entretanto, o final do conflito ainda não está
no horizonte. A Europa está tranquila. Eram dois riscos, né? O primeiro risco é falta de gás para aquecer. A Europa está entrando na primavera, então o consumo de gás para aquecimento nos próximos meses não tem, porque é verão lá, então não vai ter consumo de gás para aquecimento. E o risco da guerra se espalhar para outras regiões também não tem. A Rússia está com um grande problema para resolver a questão da guerra, não deve aumentar aí essa questão. Então, na Europa, a gente está tranquilo com relação a essa questão de gás. Mais pressão em cima da Rússia, que não tem para quem vender, né, o gás, que para eles é importante. China, como eu falei, depois que terminou a política de Covid-0, nós tivemos um boom de consumo, de demanda, uma demanda reprimida, só que agora, atendida essa demanda do chinês, o PIB desacelera. São sempre informações complicadas, eu sempre digo isso aqui, né? A China sempre são informações complicadas, mas o preço do minério de ferro e o preço de outras commodities reduziu bastante, inclusive o preço da gasolina reduziu bastante, o preço do petróleo, né? Isso demonstra que realmente a China está desacelerando. Estados Unidos, mercado de trabalho forte e núcleo da inflação resistente. Esse é o grande problema. Mais uma vez, para nós chegarmos no fim, né, desse ciclo e vermos a inflação mundial caindo, nós precisamos ver a inflação americana reduzindo para que o Banco Central americano possa reduzir as taxas de juros para nós começarmos um novo ciclo de crescimento. Mas ainda não podemos dizer que estamos lá. Sem dúvida, estamos muito melhor do que no final do ano passado, mas nós ainda temos algumas dúvidas. E por que é importante nós vermos o núcleo da inflação americana reduzindo? Porque a taxa de juros nos Estados Unidos real, ela ainda é negativa ou próximo de zero. Então, apesar de a gente estar com uma taxa de juros na casa de 5,25 lá nos Estados Unidos, se a inflação continuar na casa dos 5%, a gente tem uma taxa de juros real ainda muito baixa. Lá aqui no Brasil, o Tesouro IPCA está pagando 5,88, 5,90. Lá nos Estados Unidos, o equivalente do Tesouro IPCA de curto prazo está pagando praticamente zero, né? Porque fazendo equivalência está muito baixo. Não podemos deixar de falar da crise bancária. A crise bancária assustou e o problema não está descartado. A gente vê poucos comentários com relação a isso. O governo e os grandes bancos socorreram os bancos que tiveram aí o problema. Na Europa também nós tivemos a mesma coisa, houve um socorro aos bancos, e é impressionante, né, gente, porque o que acontece? Acontece que os bancos, eles emprestam dinheiro a uma taxa pré-fixada. E como a taxa de juros lá nos Estados Unidos e na Europa estava muito baixa, eles estavam emprestando dinheiro a uma taxa pré-fixada. O que é isso? Eu te empresto $1.000, você me paga 10 prestações de $102, $103. Então, a taxa é fixa. Só que eles têm que pegar esse dinheiro emprestado para repassar. E eles tomavam esse dinheiro emprestado a uma taxa flutuante, equivalente à taxa Selic. A taxa flutuante começou a subir, eles estavam dando dinheiro para as pessoas que pediam, né, a 2%, e hoje o custo disso é 5,20, 5,30, 5,40. Então é um prejuízo muito grande. Por isso que esses bancos foram à falência. E é impressionante que nos últimos 150 anos, os bancos no mundo inteiro só quebram porque emprestaram dinheiro para maus pagadores ou
emprestaram dinheiro a uma taxa pré-fixada, tomavam dinheiro a uma taxa pós-fixada. É impressionante, a gente vê isso acontecendo ainda hoje. Mas aconteceu e é um fator importante para se monitorar. Brasil. O mais importante é o novo arcabouço fiscal. Sem esse arcabouço fiscal, fica muito difícil nós vermos uma estabilização e uma queda na taxa de juros de longo prazo. Existem algumas dúvidas com relação ao arcabouço fiscal, porque da forma como ele está escrito, o governo tem que aumentar os gastos, né, acima da inflação, e ele não explicou ainda de onde é que vem esse dinheiro para aumentar os gastos. Isso é um problema que está sem resolver e o investidor, o aplicador, não quer ver a dívida do governo brasileiro crescendo descontroladamente. Então, como nós vimos, existe uma confiança do investidor no governo brasileiro, mas nós temos aí uma necessidade de uma solução. Sem dúvida nenhuma, se o gasto do governo aumenta, nós podemos ver um aumento de impostos. O governo, inclusive, falou em tributar aquelas compras da China, né, que muita gente compra aí pelos aplicativos, e compras abaixo de $50 não são tributadas. O governo falou em tributar todas essas compras. Houve uma pressão contra, porque muita gente, principalmente o pessoal de menor salário, compra na China. Os produtos são muito mais baratos que os produtos brasileiros comprados aqui. Não paga imposto, né? Tem que ser mais barato, não tem jeito. Então houve aí uma redução. O presidente está fazendo pressão para nós vermos uma redução na taxa de juros, uma rápida redução na taxa de juros. A taxa de juros no Brasil realmente é alta, mas o BC segue firme na sua política, o que dá tranquilidade ao investidor. Nós precisamos controlar a inflação, porque se nós perdermos a aposta, se nós perdermos a guerra para a inflação, podemos entrar numa situação muito complicada, parecida com a situação na Argentina. O negócio na Argentina, gente, está muito complicado. Eu não trouxe nada da Argentina aqui, mas nós estamos com a inflação lá acima de 100% ao ano. É um descontrole total lá na Argentina e nós não queremos seguir pelo caminho deles lá. Tá? Núcleo da nossa inflação também está resiliente, mas, como eu mostrei, os IGPs já estão dando claros sinais de queda na inflação. Pelo menos no atacado, isso é claro, e deverá chegar no IPCA. Não vai chegar tudo no nosso bolso, mas uma boa parte a gente espera que chegue no nosso bolso. O governo Lula não tem maioria no Congresso, mas ele está forte. Conseguiu aprovar com folga essa semana, isso é dessa semana, a urgência para votação do novo arcabouço fiscal. Isso dá um bom sinal de que o governo está conseguindo passar as suas propostas, traz tranquilidade para o investidor, sem dúvida nenhuma. O cenário mundial continua desafiador e nós não vai ter forte crescimento esse ano. Tá? Isso está descartado, faz parte, né, desse ponto do ciclo econômico que a gente vive agora, e o novo modelo fiscal traz crescimento automático de despesas. Isso pode ser um problema se nós não tivermos aumento da arrecadação. Um novo arcabouço fiscal é fundamental, o Brasil já estava precisando disso há muito tempo, esse governo está tendo condição de fazer isso. Agora, essa questão, né, da relação entre gastos e arrecadação é ainda uma questão importante. Resumão. A inflação dá sinais de queda no mundo inteiro. A Europa está equilibrada.
China cresce menos do que o esperado, inclusive isso é um dos motivos que a gente vê uma queda na inflação mundial. Núcleo da inflação americana continua forte. No Brasil, o governo Lula tem grandes desafios, né? Não vai ser um ano fácil esse ano. O ano que vem também não vai ser um ano maravilhoso, como o governo Lula teve nos anos passados. Taxa de juros estão reagindo bem, as taxas de juros de longo prazo estão reagindo bem, como eu mostrei lá, e a expectativa de crescimento baixa continua. Bom, então eu vou continuar aqui com vocês e depois eu posso responder as suas perguntas. Muito obrigada, Lauro. Agora nós vamos continuar a nossa apresentação com a parte da Embraerprev, a visibilidade do plano, e eu passo a palavra para o Eléo. Eléo, por favor. Pronto. Eu acredito que todos estejam vendo. A gente começa fazendo um resumão, né, dos principais indicadores da Embraerprev, como sempre. A gente mantém sempre a fidedignidade, né, de usar esses mesmos indicadores, exatamente para que os nossos participantes possam, de tempos em tempos, poderem acompanhar a evolução do plano, né? Então, hoje o plano atingiu um patrimônio agora em abril, né, de 4,3 bilhões, apesar de todas as dificuldades do segmento, né, que a gente sabe que, como o próprio Lauro comentou, um cenário bastante desafiador, desde a época da pandemia, depois uma guerra, né, tudo isso tem dificultado a evolução dos ativos, né, a rentabilização, por falta, muitas vezes, de visão, de cenário mesmo do que vai acontecer. Os investidores, naturalmente, ficam muito mais reticentes, né? Mas o fato é que o patrimônio do Plano Embraerprev tem crescido. Nós temos um ranking, né, que é um ranking da ABRAP, Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Esse ranking deve congregar perto de 400 entidades fechadas de Previdência Complementar. E eu nunca me esqueço, quando nós começamos a fazer a gestão do plano, lá em 2009, a Embraerprev ocupava uma posição perto da 80ª, né, a posição número 80, ou até além disso, não me lembro exatamente, mas era uma posição como essa, tá? E recentemente, né, a gente recebeu uma nova revista atualizada da ABRAP, com a Embraerprev próxima à posição número 40, né? 40 e poucas, não me lembro exatamente o número, mas isso me chamou a atenção porque houve um crescimento real, né, do patrimônio do plano em relação a outras entidades que têm participantes como nós temos, como nós somos participantes e fazemos contribuições e que têm a rentabilidade, e mesmo assim o plano acabou ultrapassando, né, outras entidades de previdência complementar importantes no cenário brasileiro e se projetando como um dos principais planos de previdência fechada, né, ligada a uma patrocinadora, né, a Embraer e o seu grupo dentro desse cenário brasileiro, tá? A mesma coisa aconteceu com participantes e assistidos, né? Mesmo nesse cenário de novo, né, desafiador de mudanças, né, de rotatividades das empresas fazendo reestruturações dos seus quadros, né, o que é normal dentro de um cenário de mudança como esse que a gente vive. O quadro de participantes assistidos continuou crescendo, hoje próximo aí de 21 mil participantes, e um indicador que eu sempre gosto de enfatizar é que o quadro de assistidos ainda é relativamente pequeno, perto do quadro total, né, em torno de 10%, o que significa que o plano ainda está, em sua grande maioria, na fase de acumulação de recursos. Portanto, um plano que ainda tem muito espaço para crescer e se tornar ainda mais protagonista aí no mercado. A adesão ao plano, ela caiu um pouco, obviamente, em relação ao cenário, ao mesmo quadro do ano passado. Isso se deve a uma maior dificuldade, muitas vezes, dos participantes mais jovens de conhecerem
até de motivação interna, mas principalmente de conhecerem o que é um regime de previdência, né, o que é um sistema de aposentadoria. Isso é muito mais fácil para pessoas que têm mais maturidade. O pessoal mais jovem tem muito mais dificuldade de enxergar isso. Eu vejo meus filhos, né, eles não estão preocupados com futuro, né, ainda. Por quê? Porque ainda são muito jovens e obviamente, isso é um problema, né? Isso é um gap que a gente precisa, de alguma forma, resolver, não só na Embraer-Prev, mas no mercado como um todo, porque todas as entidades enfrentam esses mesmos desafios. A juventude tem um pouco de dificuldade, né, de ter acesso à educação financeira, à educação previdenciária, entenderem como é importante um plano de previdência como uma ferramenta, né, de planejamento de futuro. Os atendimentos continuam bombando, a gente está aí com uma... só nesse ano já passamos de 262 mil atendimentos, uma média de 65 mil. Quando a gente fala esses atendimentos, a gente está utilizando todos os nossos canais de atendimento, inclusive a própria assistente virtual, as consultas ao nosso portal, né? E também os atendimentos por telefone, fale conosco, presenciais, enfim, tá? Todo o leque aí de canais de atendimento que a gente oferece, tá? Mesmo ainda sendo um plano com potencial grande de crescimento, também é uma frase que costumeiramente eu acabo repetindo, então isso é importante, porque esse cenário não mudou e isso é bom, a gente já continua, já começa, né, a pagar benefícios importantes. Então a gente retribui boa parte desse patrimônio, né, já está retribuindo sob a forma de benefícios pagos. Este ano a gente está projetando algo em torno de 158 milhões de reais pagando, né, devolvendo, né, benefícios, a gestão do patrimônio devolvendo benefícios aos nossos assistidos e participantes. Aqui a gente fala um pouco sobre investimentos, então a gente pega lá aquele patrimônio e quebra numa pizza consolidada. Então, se a gente considerar a renda fixa, então a gente tem essa parcela verde mais escura com a parcela verde mais clara, tudo isso é renda fixa. Então a gente vai ter algo ali próximo, acima de 86%, que de alguma maneira traz nessa estratégia uma preocupação forte de preservação do patrimônio. Ao mesmo tempo, a gente não deixa de diversificar a carteira com renda variável, né? Próximo aí de 11,5%, 12%, né, de exposição, segmento também imobiliário e também a questão de empréstimos. Se a gente projeta isso e abre, né, isso por perfil de investimentos, a gente vê lá o perfil conservador, que é também a sua estratégia, uma concentração quase exclusivamente em renda fixa, exceto pelo empréstimo, e no perfil convencional e arrojado, aí essa exposição um pouco mais diversificada, buscando outras estratégias, principalmente renda variável, né? Mas também não deixando de capturar os enquadramentos em renda fixa, a mesma carteira de renda fixa, ela é também dividida um pedaço para cada um desses perfis, então de maneira que os perfis convencional e arrojado, embora estejam assumindo um pouco mais de riscos pela exposição, principalmente no perfil, no segmento, melhor dizendo, de renda variável e imobiliário, também mantém a sua parte da sua carteira no módulo, né, de preservação de patrimônio com alocação em renda fixa. Aqui a gente vê o resultado dos perfis de investimento, anos desafiadores, né? Se a gente olhar o ano passado, apenas o perfil conservador conseguiu um rendimento satisfatório, né? O convencional e o arrojado sofreram muito fortemente pelo desempenho não esperado, né? Que esperava-se um desempenho de recuperação. Nunca me lembro quando estávamos em 2021, todos apostavam que o ano de 2022 era o ano da recuperação, onde
as empresas poderiam reativar suas operações e reativar suas vendas, os seus negócios, e isso não aconteceu, e a renda variável, mais uma vez, acabou decepcionando, tá? A gente vê isso, né, em 2022, sinalizando para 2023 algo parecido. A gente tem uma grande expectativa de que 2023 possa ser ainda o ano da recuperação. A gente vê o governo se esforçando para fazer algumas reformas. O próprio Lauro comentou agora, essa questão do arcabouço fiscal é uma ferramenta muito importante. A gente imagina que com a aprovação disso e outras reformas que poderão vir, principalmente a questão tributária, né, isso tudo pode dar um novo alento às empresas, né? Hoje as empresas têm uma dificuldade de planejamento muito grande por não saberem exatamente quais são as regras dos negócios, né? Taxa de juros é uma regra, a inflação é uma regra, né? E com isso elas têm dificuldades de projetarem os seus fluxos de caixa e, de alguma maneira, também com isso, promoverem investimentos, né? Nunca me esqueço, quando estudava, né, nos cursos da área de finanças, professor comentando que o que faz, de alguma maneira, uma economia crescer é o investimento privado, né? E hoje a gente mal tem o investimento do próprio governo, pela incapacidade, pela dificuldade de recursos, na verdade, não por falta de desejo ou de interesse, mas tem dificuldade de investimento pelo governo, quiçá, né, o investimento privado, mas, né, pela dificuldade de conseguir enxergar à frente o retorno desse investimento, essas empresas também têm esta dificuldade e isso não acontece, tá? Então, a gente vê o ano de 2023, onde o perfil conservador continua rendendo o que se espera dele, um perfil que tem uma carteira 100% alocada em renda fixa, uma boa parte aí, digamos, 70%, 80% ainda com papéis marcados a vencimento, ou seja, que foram comprados numa época onde se tinha taxa de juros muito elevadas, e nós marcamos esses papéis, estamos levando a vencimento, e, obviamente, você tem uma taxa dada que, de alguma maneira, ajuda a gente a preservar o patrimônio sem oscilações significativas, né? Eu digo significativas porque esse perfil também tem papéis marcados a mercado, né? E à medida que vai passando o tempo, essa proporção, inclusive, vai aumentando, porque nós não podemos, de acordo com a legislação brasileira, marcarmos mais ativos a vencimento. Então, os ativos marcados a mercado, eles estão crescendo na carteira como um todo, né? Investimentos ainda conservadores, mas que de alguma maneira sofrem as oscilações de preço que o próprio Lauro comentou, em função de expectativas de inflação e juros, né? Convencional e arrojado, a gente vê também durante o ano, não obstante no mês de abril foi um mês bastante importante, foi um mês de fechamentos de taxas de juros no mercado. Isso ajudou a nossa carteira a evoluir, mas não somente isso. Boas notícias, né, com o pacote fiscal, também com perspectivas boas da economia americana, fizeram a Bolsa de Valores brasileira desempenhar um bom papel, né? E o que a economia americana tem a ver com a nossa? Bom, tem tudo, né? O próprio Lauro comentou, mas nesse mês de abril, particularmente, a gente viu o retorno do investimento estrangeiro ao nosso mercado. Então, fluxo de dinheiro, né, de países desenvolvidos para o mercado brasileiro, apostando também nessa recuperação, numa economia que pode entregar mais do que ela está entregando hoje, né? Então, a gente vê o ano 2023 ainda em fase de recuperação, né? A gente acredita que com essas medidas que estão sendo tomadas, a gente pode ter um cenário melhor e, obviamente, o mercado está aguardando ansiosamente pelos próximos passos, tá? A gente sempre mostra os gráficos de informações de curto prazo, mas a gente sempre volta a um ponto importante, um ponto que a gente valoriza muito, que é a visão de longo prazo. A gente nunca pode esquecer que esse é um plano de previdência. Brinco sempre, não é uma corrida de 100 metros, é muito mais uma corrida de maratona. Então,
A gente quer ser sustentável no longo prazo, a gente quer entregar um resultado importante, satisfatório no longo prazo. E aqui a gente compara até o ano de 2022, não obstante as dificuldades entre 2020 e 2022, né, o plano para todos os perfis continua entregando uma rentabilidade de reposição da inflação, 100% da inflação, mais um ganho real, acima de 5% no perfil arrojado, acima de 5,30% no perfil convencional e no perfil conservador com 6,2%. Eu finalizo a apresentação trazendo para vocês um lado da área de benefícios que é extremamente importante, que é lembrá-los a respeito da atualização cadastral de beneficiários. Nós fizemos um levantamento recente e descobrimos, né, que de nossos participantes e assistidos, dos nossos 21 mil aproximadamente, 20% desses participantes assistidos ainda não cadastraram seus beneficiários. Em torno aí de 4 mil participantes não têm beneficiários cadastrados. E isso é muito preocupante para nós. Por quê? Porque o beneficiário, em caso de falecimento, ele é uma solução para vários problemas, né? Obviamente que nenhum de nós aqui quer morrer, mas no dia a dia a indústria de previdência e a indústria de seguros tem que se preocupar permanentemente com este assunto. Então, o que acontece hoje com o plano Embraer-Prev quando eu nomeio um beneficiário, né? Um beneficiário direto ou um beneficiário designado, sempre lembrando, o beneficiário direto, cônjuge e filhos, e o beneficiário indireto, designado, melhor dizendo, é o beneficiário que não precisa ser necessariamente cônjuge e filhos, tá? E a hierarquia sempre é para o beneficiário direto. E o que acontece? Quando eu nomeio esses beneficiários, atribuindo, hoje o plano permite, né, que eu atribua percentuais de participação no meu patrimônio personalizados, né? Eu posso definir um percentual individual para cada um desses meus beneficiários. Eles funcionam como uma importante ferramenta de sucessão. Então, eu costumo dizer que o plano de previdência, ele tem um viés de poupança, ele tem um viés de oferecimento de um benefício por meio de um pagamento de uma aposentadoria mensal. Ele tem o benefício fiscal, né, porque o governo oferece uma série de incentivos tributários, né, de imposto de renda para quem poupa no plano de previdência como o da Embraer-Prev, e ele é uma importante ferramenta de sucessão, porque na medida em que eu venha a falecer, aquele meu patrimônio é transmitido automaticamente para os beneficiários que eu cadastrei lá no meu plano Embraer-Prev, lá no meu cadastro, lá no portal, eu posso fazer isso em tempo real. Fazendo isso, eu não só distribuo esse meu patrimônio entre esses meus beneficiários, como também eu evito, né, o imposto de transmissão de bens, né, que é o ITCMD, que é cobrado pelos estados quando eu faço esse movimento. Então, quando eu nomeio essas pessoas lá, automaticamente eu também garanto essa transmissão, essa sucessão. E o que acontece com as pessoas participantes, né, que não têm esse beneficiário cadastrado? Bom, simplesmente eles vão ter que recorrer aos instrumentos que o Código Civil brasileiro define. A gente vai ter que buscar uma definição de herdeiros legais. Normalmente, né, por meio de um inventário extrajudicial, e aí, nesse caso, por meio de um cartório, ou contratando um advogado e fazendo um inventário judicial que vai ter lá a definição de um juiz, normalmente, para esta indefinição. Ao fazer isso, obviamente, eu trago custos para os meus herdeiros, na medida que eles vão ter custos de cartório, vão ter custos de advogados, né, honorários, né, relacionados à justiça comum, à justiça de alimentos, né, e também, em geral, quando eu
coloco esse patrimônio dentro de um inventário, muitas vezes, né, os juízes acabam também imputando outros impostos, inclusive esse imposto de transmissão de bens, né, que não ocorreria se fosse de maneira natural, como a gente propõe. Então, eu estou fazendo esse reforço importante porque eu achei que 4.000 pessoas não terem ainda definido os seus beneficiários é um resultado bastante importante. Tá? Dentro de mais alguns dias, a gente vai soltar uma campanha, né, no sentido de reforçar novamente esses conceitos. E aproveitando, né, eu peço também, mais uma vez, reforço, a questão da atualização cadastral. Muita gente, poxa, mas eu não recebi o informativo de que haveria o 20º encontro virtual no dia 18 de maio, né? Muito provavelmente porque lá no cadastro da Embraerprev não estavam as informações para contato, né? Principalmente o e-mail, também o telefone, né? Enfim, e isso tudo, não, eu citei aqui como exemplo o e-mail para o encontro, mas poderia ser as resenhas semanais, né? Este ano a gente definiu como política, né? Como estratégia, toda sexta-feira a gente manda as resenhas. Essas resenhas têm tido um papel importante no sentido de esclarecer e permitir um melhor acompanhamento pelo mercado, né? Agora que, inclusive, a gente tem também as campanhas de alteração de perfil de investimento, de percentual de contribuição e também de revisão do benefício mensal, todas mensais. Então, a gente achou também que precisaria dar um acompanhamento mais par e passo, com uma maior frequência das informações de mercado, e é isso que a gente está fazendo com os informativos, mas, claro, para isso a gente precisa que os e-mails, os cadastros estejam atualizados. Também informativo Embraerprev Você, que a gente manda uma vez por mês, os informativos anuais, o relatório anual, e outros, né, campanhas que a gente faz, como a de contribuição extraordinária, lives, né, abono anual para quem é assistido. Então, tudo isso é super importante que vocês mantenham atualizados os seus cadastros, tá bom? Juliana, eu devolvo a palavra para você. Obrigado. Obrigada, Léo, pela apresentação. Agora nós vamos iniciar as perguntas e respostas. E nossa primeira pergunta vai para o Lauro. Lauro, qual a relação da dívida de longo prazo americana com a crise bancária? Bom, não tem muita relação direta à dívida do governo americano, principalmente a dívida de longo prazo. Hoje, o que se está discutindo, eu não trouxe aqui, foi bom essa pessoa ter feito essa pergunta. Hoje, o que se está se discutindo e está trazendo um certo nervosismo é que também lá nos Estados Unidos existe um teto para a dívida. E volta e meia, a dívida do governo americano só cresce. O governo americano toma mais dinheiro emprestado do que ele arrecada de imposto. E volta e meia, a dívida chega nesse teto, e aí o que tem que acontecer é que o Congresso americano tem que aumentar o teto. Então a gente está exatamente agora vivendo essa semana essa questão da dívida. E se não tiver uma solução para a dívida, o governo americano para. Essa que é a grande verdade, porque ele não vai poder tomar dinheiro emprestado, então o governo americano para. E uma parte desse dinheiro que o governo americano toma emprestado, ele está transferindo para os bancos. Então o governo americano, para dar socorro aos bancos que estão necessitados, ele acaba fazendo dívida. Por exemplo, eu mostrei aqui a taxa de juros do Tesouro americano, né? Uma parte desse dinheiro, uma pequena parte desse dinheiro, ele pode dar como socorro aos bancos, para os bancos não quebrar. Então, a relação não é uma relação direta, mas ela existe. Toda vez, gente, que o governo americano chega no teto, existe essa mesma discussão, briga de republicanos e democratas, depende de qual partido é o governo, e tem sempre bate-boca, um partido quebra de braço com o outro partido, mas no último minuto, as últimas 6, 7 vezes que isso aconteceu, no último minuto acaba se aprovando um
aumento do teto, aí todo mundo volta a respirar aliviado. Mais uma vez a gente está vivendo isso agora e a gente deve ver essa mudança em breve. Juliana. Temos mais uma pergunta para o Lauro. Sempre vem, Lauro, essa pergunta para você. A rentabilidade da Embraer-Prev com relação ao mercado, você que conhece outros segmentos, vale a pena eu transferir o meu patrimônio do Embraer-Prev para um PGBL? Primeira coisa, a gente tem que ter bastante cuidado como comparar PGBLs e uma entidade privada, né, no caso a Embraer-Prev. A gente vê os bancos e as corretoras fazendo uma força de venda muito grande. Ah, o PGBL é melhor, né, então traz o seu dinheiro para cá. Os bons PGBL, primeiro, eles pagam uma taxa de administração muito alta. Né? Por quê? Porque ele tem os mesmos custos que a Embraer-Prev tem, e ainda tem o lucro do banco, tem o lucro da seguradora e tem o lucro da asset. É o custo e o lucro da asset, que é quem administra os fundos, que faz a gestão dos fundos. Na Embraer-Prev, você não tem nenhum desses custos. Então, isso já é uma redução importante. Olhando agora, se nós olharmos a relação entre risco e retorno dos produtos de seguradora, de bancos, de corretoras, com a relação risco e retorno, então se a gente classifica, né, o perfil conservador, vê qual que é a oscilação daquela rentabilidade do perfil conservador, o perfil convencional, o perfil arrojado, então se a gente cria grupos com a mesma característica de risco, a Embraer-Prev é uma das melhores rentabilidades. E tem um detalhe que é muito importante. Em finanças, a gente fala sobre consistência de retorno. O que é isso? Então vamos lá, o Banco Lauro. O Banco Lauro está acima da Embraer-Prev. O Banco Lauro tem uma rentabilidade maravilhosa. Olha aqui, a gente olha. Agora, com qual consistência o Banco Lauro fica ali em cima? Há 3 anos atrás, o Banco Lauro estava lá embaixo. Há 5 anos atrás, o Banco Lauro estava no meio. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pega uma janela e nessa janela a gente vê alguém despontando. Sim, mas com qual frequência essa instituição está despontando? A gente tem que analisar isso também, porque às vezes o cara deu sorte, fez algumas aplicações que tiveram um retorno muito bom, mas ele não consegue repetir esse retorno. E o que a gente vê na Embraer-Prev é uma consistência de retorno, quando a gente olha os competidores de mesmo risco, muito grande. A Embraer-Prev, pega o período que você quiser, a Embraer-Prev está lá em cima, em todas as, digamos assim, as faixas de risco. Outra coisa, se você vai para um PGBL, contribui para um PGBL, você não tem o aporte da Embraer-Prev. Gente, isso é dinheiro no bolso. Toda vez que você contribui para o plano da Embraer-Prev, a Embraer também coloca. Eu não lembro hoje, Juliana, qual que é o matching, mas se você contribui... 8%, Lauro. 8%, né? Uhum. Até 8%. Ou seja... não tem, isso é dinheiro no bolso. Se você pensar o seguinte, para você ter uma boa aposentadoria, se você hoje para você ter uma boa aposentadoria, você tem que guardar algo em torno de 15% a 25% do que você ganha. Depende de sua faixa salarial, depende de sua idade, depende de um monte de coisa. Agora, se você pensa que a Embraer-Prev te dá 8%, se você deposita 12%, que é o que você pode abater do imposto de renda, e ainda pega mais 8% da Embraer, você está em 20%.
No PGBL isso não acontece. Você vai colocar 12 e só vai ter seus 12 lá. Então, gente, não faz sentido. Tá? Eu tenho clientes que não têm uma Embraer-Prev, eles colocam 12 num PGBL e às vezes ainda mais 5, 6 num VGBL para poder formar um dinheiro para dar uma aposentadoria segura e confortável. Então, para mim, Juliana, olhando desses dois pontos, né, não tem negócio melhor do que isso. E eu estou falando com base em dados reais. Tá? Obrigada, Lauro. Agora a próxima pergunta é para o Eléo, para a Embraer-Prev. Como a meta Embraer-Prev é INPC mais 4,5, agora está fácil. Qual outra estratégia no horizonte? Oi, acho que estão me ouvindo, né? Acho que é uma excelente pergunta e tem a ver com que momentos, né, em que nós já passamos na história, né, da economia brasileira. Nunca me esqueço lá nos idos de 2012, 2013, 10 anos atrás, a gente passou por um momento parecido, onde a gente teve também juros altos e oportunidades de títulos públicos com spreads, né, com taxas tão elevadas como as que a gente estava vendo agora. Não obstante já ter havido um fechamento, né, ainda há um espaço para aproveitar. Só que nós não podemos esquecer que a nossa visão é de longo prazo. E naquele momento, lá em 2012, 2013, eu me lembro que a gente raspou o caixa, né? Como se diz na gíria. Primeiro a gente pediu para o atuário fazer um cálculo de liquidez. Né? E o que é um cálculo de liquidez? Bom, a gente precisa ter dinheiro para poder, de alguma maneira, cumprir com as nossas obrigações, pagar impostos, pagar benefícios, pagar fornecedores, né? Então a gente precisa ter liquidez. Então a gente pediu para o atuário fazer essa conta de quanto que a gente poderia ter disponível para fazer investimentos. E fizemos investimentos vultuosos, né, em títulos públicos que têm risco de crédito zero, nulo, né, porque está prestando dinheiro para o governo. E por que nós fizemos dessa maneira? Porque naquele momento a gente poderia marcar esses papéis a vencimento. Então, se a gente comprasse um papel, a IPCA, uma NTNB, por exemplo, a IPCA mais 6, né, fosse 5,5, né? Eu me lembro naquela época a gente pegou papel a 7, 7,5, que é a carteira que a gente carrega até hoje. Nós marcamos a vencimento esses papéis. Esses papéis não, em função desse critério contábil, né, que a gente chama HTM, né, ou marcação na curva ou a vencimento, esses papéis não oscilam o preço no mês a mês. Então, o papel pode até oscilar o preço, mas ele no mercado, mas ele não se reflete na cota da Embraer-Prev. Então, isso traz o conforto, por exemplo, uma carteira conservadora, de a gente capturar, né, o ganho daquela rentabilidade no ano, dividido por mês, né, na cota, de maneira consistente e de maneira estável, sem oscilações. Então, nós temos que ter um pouco cuidado, porque se a gente simplesmente faz isso agora de novo, nós não temos mais a possibilidade de marcar a vencimento. Né? Sabemos que essas taxas, antes do evento, né, da pandemia, a gente tinha taxas de juros reais próximas de 2 e pouco. Então, nós podemos ter uma situação em que essas mesmas taxas que estão hoje, sei lá, 5 e alto, né, já estiveram acima de 6, elas tendem, em função de uma estabilização de juros, estabilização da inflação, elas tendem a cair e vão cair. Né? O Brasil não pode continuar uma economia poderosa como a nossa, lá entre
as 10, 15 maiores economias do planeta, ela não pode se dar o luxo de continuar com taxas de juros tão elevadas. Então, a gente está vivendo um momento circunstancial. Então, essas taxas de juros vão cair. O que vai acontecer na medida que a taxa de juros Selic caia? O que vai acontecer com as equivalentes taxas de preços de títulos públicos no mercado? Elas vão cair antes, inclusive. Elas já vão cair com a expectativa. Muito provavelmente, num horizonte de tempo que eu diria, sei lá, entre 1 e 2 anos, a gente teria aí taxas talvez inferiores a 4%. Né? E como é que nós vamos pagar benefício com esse fechamento de taxas dessa magnitude? Né? Nós vamos, num primeiro momento, ganhar um monte de dinheiro, porque a diferença entre o que a gente comprou de taxa e o que o mercado vai entregar, essa variação é ganho para o plano, e a gente vai ter um ganho significativo em alguns meses, sei lá, anos, né? Mas logo na sequência a gente vai ter talvez um conjunto, né, de títulos que a gente carregue na carteira, de alguma maneira pesando contra, com taxas inferiores, inclusive a meta, como foi citado aí na pergunta. Então, a gente está fazendo essa estratégia, nós estamos contratando, né, comprando papéis, sempre lembrando que agora esses papéis são a mercado e eles oscilam. Então, por exemplo, em abril, eles oscilaram positivamente, porque houve fechamento das taxas, né, de juros no mercado. Mas, no mês anterior, em função de algumas expectativas frustradas, né, de reformas que seriam já, esperava-se que teriam sido aprovadas no Congresso, e isso não aconteceu, nós tivemos abertura de taxas. Nos últimos dias agora, em função dessa decisão do governo de uma nova política de preços para a Petrobras, novamente as taxas abriram. E como elas estão a mercado, né, a gente colocando esses papéis, por exemplo, no perfil conservador, eles vão gerar volatilidade. Né? Então, a gente precisa, mais uma vez, ter bastante bom senso, bastante estratégia, e o segredo aí é a diversificação. E o que é a que a gente está fazendo diversificação? Bom, a gente tem as estratégias que a gente acredita. Né? Nós, circunstancialmente, encerramos, né, alguns fundos que a gente tinha no exterior, por conta também de uma pressão no mercado americano, nas questões das empresas americanas. Lauro comentou também lá quando ele mencionou o cenário, e isso de alguma maneira teve uma repercussão nas carteiras externas, né, e também a questão moeda. Então, o momento não é um momento estável para investimentos no exterior, mas é uma aposta importante. A gente está vendo agora também a recuperação dos fundos imobiliários. A gente também acredita nesse segmento, reduzimos a exposição circunstancialmente, mas entendemos que também pode ser, como o pessoal do mercado financeiro costuma dizer, um cavalo importante no futuro. Então, acho que eu poderia responder nessa pergunta é a diversificação. Um fundo de pensão, um plano de previdência como o nosso, precisa ter uma visão de longo prazo, a gente precisa trazer consistência no longo prazo. Para isso, né, com pequenos ajustes, dependendo de circunstâncias e cenário, a gente, obviamente, vai buscar sempre a diversificação. Não sei se o Lauro gostaria de complementar, porque essa questão fechamento de juros, né, abertura de juros, é uma coisa que o Lauro talvez seja uma das pessoas no Brasil que mais entende desse assunto. Então, acho que tem uma oportunidade aí para ele ajudar. Não, Léo, eu acho que você colocou bem a situação. Eu quero só chamar a atenção para um ponto. Aplicar o dinheiro dos outros é uma responsabilidade muito grande. A gente não pode brincar e não pode ficar mudando, porque é uma responsabilidade gigantesca, principalmente de um fundo de pensão. Então, quando a gente desenha os investimentos do fundo de pensão, a gente desenha por longo prazo. E por que 4,5%? A gente diz que existe que a gente chama de taxa de juros de equilíbrio. É uma taxa de juros que não é muito alta
e que não segura a economia, tem uma taxa de juros muito baixa que acelera a economia. Depois do Covid, lembra que os países tinham taxas de juros muito baixas. A Europa chegou a ter taxa de juros abaixo de zero, ou seja, você colocava 100 euros no banco, chegava no final do ano só tinha 99 euros. Taxa de juros negativa. Por que isso? Para acelerar a economia. E agora, a gente viu que inverteu tudo. Lá nos Estados Unidos, como eu falei, está acima de 5%. Então, as taxas de juros, elas são como se fosse um acelerador e um freio da economia. Se a economia está muito lenta, o acelerador é taxa de juros baixa, se a economia de inflação está alta, taxa de juros alta. No Brasil, acredita-se que a taxa de juros de equilíbrio, que mantém a economia funcionando sem atrito, acredita-se, é um número difícil de calcular, obviamente, né? Mas acredita-se que é algo em torno de 4%. Então, no longo prazo, a taxa de juros do Brasil acima da inflação, ela deve ser 4%. A meta da Embraer, Prev, é 4,5%. Ou seja, é até uma meta, no médio e no longo prazo, não é uma meta simples de ser alcançada, porque é acima da taxa de equilíbrio. E lembra, gente, que quando a gente teve 21, 22, aquela inflação explodindo, que nós tivemos taxas de juros no Brasil reais negativas, a Embraer Prev, olhando aí a inflação, deu show, porque a rentabilidade foi muito alta. Então, é dessa forma que a gente pensa no longo prazo. Tá? Então, seria isso que eu teria para acrescentar. Acho que eu devolvo para a Juliana, né, Ju? Obrigada, Léo. Obrigada, Lauro. Nós vamos seguir aqui com mais uma pergunta para a Embraer Prev. Por que é usado o INPC e não o IPCA como referência na análise dos rendimentos do plano? Olha, poderia ser usado IPCA, tem entidades de previdência que utilizam o IGPDI, né, e outros indicadores também, tá? Mas a grande maioria das entidades fechadas de previdência complementar adotam o INPC. E isso é um desafio para a gente, inclusive, tá? Seria muito mais fácil se fosse IPCA, porque em determinados períodos, né, do ano, às vezes até anos, né? Como aconteceu não muito tempo atrás, o IPCA acaba descolando, né? E vice-versa do INPC. E isso se dá por conta de que são índices que têm cestas, composição de itens de preço lá dentro diferentes, mas, via de regra, com alto índice de correlação. Alto índice de correlação significa que é quase o mesmo índice, mas não é o mesmo, né? Então, se fosse IPCA, para nós seria muito mais fácil de gestão. A gestão do plano e o acompanhamento, né, desses indicadores. Por quê? Porque normalmente a gente compra ativos indexados ao IPCA. A gente não compra, não existem ativos no mercado, títulos públicos ou privados, disponíveis com IPCA, INPC mais alguma coisa, né? Eles estão vinculados ao IPCA. Mas então, Léo, por que vocês continuam utilizando o INPC? Porque o INPC, perante as pessoas que recebem salários, e no nosso caso, nós temos os assistidos que recebem benefícios, ele é mais fácil ser comparado quando a gente fala de remuneração, né? O benefício não é necessariamente uma remuneração, ele é um benefício, como o próprio nome diz, né? Uma aposentadoria, mas ele é comparável a um ganho, né? De compensação, de remuneração. Então, por essa analogia é que a gente mantém, e hoje a grande maioria, né, a maioria esmagadora aí das entidades fechadas de previdência complementar, elas adotam o INPC, então também fica mais fácil fazer comparabilidade, ok? Mas essa basicamente é a explicação. Agora nós temos uma pergunta aqui, eu acredito que seja para o Lauro. Qual o motivo da apreciação do real frente ao dólar?
A elevada taxa real de juros dos títulos públicos e bons resultados de empresas dividendos do Brasil, atraindo investidor estrangeiro, a menor taxa de risco que de outros países emergentes. Laura, não sei se está faltando um pedaço aqui, eu vou repetir para você, tá bom? Para ficar melhor a forma de falar. Qual o motivo da apreciação do real frente ao dólar? A elevada taxa real de juros dos títulos públicos e bons resultados de empresas do Brasil atraindo investidor estrangeiro, a menor taxa de risco que de outros países emergentes? Acho que é isso. Por favor, Laura. Essa é a pergunta de $1 milhão. É uma pergunta difícil de responder. Por acaso, o meu trabalho de formação de mestrado foi em taxa de câmbio. É uma das coisas mais difíceis. Tinha um economista brasileiro famoso que dizia que Deus criou o câmbio só para provar que os economistas erram. Então, é um problema complicado. Mas não vou deixar de responder, né? Duas coisas influenciam a taxa de câmbio. No longo prazo, a inflação do Brasil e a inflação dos Estados Unidos é que equilibra a taxa de câmbio. Isso a gente chama de paridade de poder de compra. Por quê? Se um produto num outro país está relativamente mais barato, esse país começa a comprar a moeda daquele país e ele tem a sua taxa de câmbio desvalorizada e a taxa de câmbio daquele país valorizada. Paridade de poder de compra, o PPC, ele não funciona 100% porque existem impostos, existem barreiras alfandegárias, existem cotas. Então, ele não é uma coisa perfeita, mas todos os estudos que a gente tem, né, no médio e no longo prazo, o PPC ele tem uma grande influência na taxa de câmbio. E nós temos uma inflação nos Estados Unidos importante, altíssima. Tá? Isso faz com que, de uma forma geral, no mundo inteiro, não só no Brasil, o dólar perca força. Né? Porque lembra, a inflação lá está subindo, a inflação aqui também está subindo, mas a inflação lá está muito forte. Mas isso é no longo prazo. No curto prazo, o que acontece? Bom, nós temos exportação de mercadorias que são demandadas, então entra dólar. Nós temos um brasileiro comprando menos produtos importados, então a gente tem menos dólares saindo, então a gente tem na média aí uma balança comercial que não coloca pressão no dólar. E exatamente como a pessoa pontuou aí na pergunta, o risco do Brasil, quando olhado de fora, então o investidor americano, europeu, japonês, quando ele olha para o Brasil, ele fala, olha, o risco no Brasil está diminuindo. Né? Então, a taxa de juros lá está muito boa. A inflação lá está dando sinais de que vai cair. Então, eu vou investir no Brasil. Tá? E o que a gente vê é muito dinheiro vindo para a renda fixa. Empresas na Bolsa, dinheiro estrangeiro vindo para a Bolsa é menos. A gente ainda tem algumas dúvidas com relação à Bolsa. E outra coisa, gente, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de visitar os Estados Unidos e a Europa, para nós é impressionante como está caro as coisas lá fora. Então, a taxa de câmbio do Brasil, eu acho que ainda tem espaço para cair mais, porque relativamente o Brasil está barato e os outros países estão caros. Então, essa é a explicação e tudo indica que a gente vai continuar com um real se valorizando no médio prazo.
Obrigada, Lauro. Agora nós temos uma pergunta para a Embraer-Prev. Por que ainda não temos um token para acesso à conta da Embraer-Prev? Como o acesso é feito apenas pelo uso de uma senha, nossos dados correm risco de exposição, além de existir a possibilidade de uma alteração inadvertida do beneficiário do plano. Olha, muito boa pergunta novamente, tá? A questão da segurança, né, dos dados é uma preocupação constante nossa, tá? E a gente tem investido bastante nisso nos últimos anos, né? Principalmente com esse fenômeno, né, que a gente tem ouvido muito de invasões, de hackers e tal. Então, tudo isso tem sido foco de preocupação. E a gente pode tranquilizá-los. Primeiramente, né, então vou responder em duas etapas a pergunta. Primeira parte podem ficar tranquilos que o site e a base de dados estão sendo muito bem cuidados, né? É claro que aqui a gente está falando da senha, exceto em casos onde uma pessoa passe a senha para outra, ou eventualmente haja alguém roube a senha um do outro numa questão não oficial, não via acesso ao portal, eu posso garantir que a gente tem uma segurança bastante elevada de ambiente por meio do tratamento que é feito, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem a base de dados nossa hospedada em sites com servidores de última geração, servidores muito poderosos, até mesmo porque isso não fica necessariamente hospedado na Embraer-Prev, né? Então, a gente tem uma empresa de mercado, uma empresa muito grande, né, que administra este parque de informações para a gente, assim como administra para dezenas de outras empresas, inclusive globais. Esses servidores têm o que a gente chama de barreiras de fogo, né, os firewalls, né, que são servidores de alta capacidade e que, de alguma maneira, têm softwares poderosos para invadir, para prevenir invasões, né, e são feitos testes de invasão permanentes, ou seja, a parte de segurança tem um investimento bastante forte e a gente pode garantir para vocês que a gente está bastante seguro, né? E, inclusive com replicação de informações, né? Então, os nossos dados estão ora no servidor, ora no outro, há migrações entre plataformas, isso tudo bastante protegidos. Agora, claro que a gente está sempre evoluindo, até porque os hackers, né, as pessoas mal intencionadas também evoluem. Então, essa questão do token está em estudo, né? Não necessariamente o token como a gente conhece, mas a gente está evoluindo, estudando uma ferramenta. Isso requer uma preocupação muito forte com tecnologia, mas também a gente tem uma sensibilidade muito grande, porque nós temos muitos dos nossos assistidos têm dificuldade para acesso com ferramentas mais modernas. Então, a gente tem um grupo bastante significativo, né, ainda de participantes, principalmente dos nossos assistidos, que muitas vezes até quando há aquela preocupação, a gente tem um gatilho que exige a troca de senha a cada 90 dias, né? Muitas vezes quando há essa troca, alguns dos nossos assistidos reclamam que preferiam, né, de alguma maneira manter a senha anterior, enfim. Então a gente tem um universo bastante heterogêneo de participantes, com culturas e hábitos diferentes, e a gente teme também que implantando uma tecnologia muito diferente, que exija mais habilidades técnicas, né, de conhecimento de informação, a gente possa, de alguma maneira, afastar esses nossos participantes, e isso a gente não quer que aconteça, né? A gente quer os participantes próximos da gente, tendo acesso aos nossos simuladores, às nossas bases de dados, podendo fazer as interações que eles gostam de fazer, consultando saldos, né? Os demonstrativos de pagamento, enfim. Então, a gente está estudando sim, porque faz parte
desse nosso processo evolutivo de tecnologia, né? Mas ainda não conseguimos fechar, né, um consenso que tipo de ferramenta a gente poderia adotar. Mas a gente pode assegurar para vocês que em breve, talvez esse ano ainda, até o final do ano, a gente consiga já disponibilizar uma nova ferramenta. Obrigada, Léo. Nós temos aqui uma pergunta final. Ela está definida para o Lauro, mas, Léo, fique à vontade, caso você também queira complementar, por favor. Então, Lauro, considerando o retorno do perfil convencional em relação ao moderador, você acharia que seria oportuno migrar para o conservador, mesmo considerando a perda de cotas e pensando no longo prazo? Eu acho que é uma pergunta relevante, é uma pergunta importante, mas é uma pergunta difícil de ser respondida, porque nós não temos, digamos assim, uma coisa que serve para todo mundo. De uma forma geral, se a pessoa já tem mais de 50, 55 anos, 60 anos, se a pessoa já está aposentada, os perfis mais conservadores, que são perfis que têm, no final das contas, né, o objetivo de preservar capital, são os mais indicados. Se a pessoa é mais jovem, então ela pode assumir mais risco. Eu acho que vocês se lembram, a gente né, bate esse papo aqui 2 vezes por ano, já há muitos anos, né? Então, desde a Covid, eu estava muito pessimista. E no último bate-papo que nós tivemos, que foi no segundo semestre do ano passado, eu estava um pouco mais otimista. Assim, não muito, mas um pouco mais otimista, e o mercado não respondeu. Agora, eu estou começando a ver uma luz no final do túnel. Eu espero que não seja um trem que vem a toda velocidade em nossa direção. Parece que não. Parece que é um momento interessante, principalmente para as pessoas mais jovens, para as pessoas que vão contribuir, é um momento interessante para mudar de perfil. Pode ser um momento interessante. E tem um outro fator que eu gosto de dizer, muito importante a pessoa considerar, é o seguinte: uma pessoa com 60 anos, ela tem 100% da reserva dela, 60, 65 anos, ela tem 100% da reserva dela constituída. Então, se eu vou me aposentar com 1 milhão, se eu tenho 30 anos, provavelmente eu guardei 100 mil. Se eu tenho 45 anos, provavelmente eu guardei 250 mil desse 1 milhão. Se eu tenho 50 anos, talvez eu tenha guardado 700, 750 mil desse 1 milhão que eu terei na aposentadoria. Se eu tenho 65 anos, gente, é esse 1 milhão. Eu não vou guardar mais dinheiro. Então a gente tem que pensar muito em preservar o capital. E se eu tenho 30 anos, eu tenho 100 mil, se eu tenho 40 anos, eu tenho 250 mil, eu tenho 10%, 25%, 30% de todo o dinheiro que eu vou ter na minha aposentadoria. Então eu posso assumir mais risco. A bolsa a 110 mil pontos está cara ou está barata? No final das contas, essa é a pergunta que a gente tem que fazer, né? Olhando uma economia que vai continuar com desafios, um governo que não consegue desatar os nós da nossa economia, a bolsa está cara. Tá? Mas tudo indica que não é esse o cenário. Eu diria que um cenário bom tem aí 65%, 70% de chance de acontecer. Então, se eu estou com 62 anos, né? Então, se eu tivesse 40 anos, eu estaria pensando com carinho em rever meu perfil. Hoje, eu continuo conservador, tá? Com o meu dinheiro. Acho que essa é a resposta, Juliana. Eu espero ter ajudado. O que eu entendi, na verdade, da pergunta, eu acho que é uma pergunta recorrente, né, que a gente ouve bastante aqui, Laura, é que
como o perfil conservador ele está centrado na estratégia de renda fixa e pelas taxas de juros muito altas, ele tem dado uma rentabilidade consistente e constante ao longo desse período todo de pandemia, né? Os outros perfis que têm ativos de risco não tiveram o mesmo desempenho, que é natural, porque sofrem todas as oscilações, as preocupações, principalmente olhando o que aconteceu com a Bolsa de Valores, né? Então, não é que é uma questão da gestão propriamente dita desses perfis, é uma questão de que o segmento onde eles investem são segmentos que estão passando por provações, né? Particularmente, só vê com essas altas taxas de juros, muitas empresas brasileiras têm dificuldades para conduzirem os seus negócios, porque muitas dessas empresas precisam de dinheiro emprestado e, de alguma maneira, para financiarem, muitas vezes, as suas operações, muitas vezes, os seus investimentos, enfim. Então, isso tudo leva a um cenário mais desafiador para a renda variável, para as ações. E esses perfis se valem bastante, de maneira importante, dessa estratégia aí de renda variável. E por que é assim? É assim porque a diversificação dos perfis de investimento leva a isso. Tem pessoas que dizem, eu quero mais risco, né? E eu estou escolhendo o perfil que tem mais risco, né? E de alguma maneira, muitos deles levam essa estratégia até o fim. Tem pessoas que optaram pelo perfil arrojado, por exemplo, e não mudam, independente do que está acontecendo, imaginando que no longo prazo isso de alguma maneira vá trazer resultados maiores. O que a gente vê dos nossos participantes é uma preocupação constante de quem está no convencional, que tem essa exposição em renda variável, um pouco menor do que o arrojado, e que olha, né, o resultado do conservador. E o conservador, puramente renda fixa, boa parte marcada a vencimento, que é a estratégia do fundo exatamente para proteger. Esse perfil ele foi desenvolvido exatamente para proteger assistido, para proteger aposentado, né? E a gente sempre fez questão de enfatizar isso e entregando esses resultados um pouco maiores e consistentes, né? Como a gente mencionou, e por outro lado, quem está no convencional ao longo dos últimos anos não tendo o mesmo desempenho. Então o pessoal pensa, poxa, qual é a opção que eu poderia fazer? Vale a pena eu simplesmente apagar este resultado ruim, né, ou não satisfatório dos últimos anos e migrar para o conservador, acreditando que ele vai continuar essa estratégia no longo prazo, né? Ou, e com isso, eventualmente, eu perder uma recuperação, né? Por exemplo, da Bolsa, né? Ou vale a pena eu manter a posição como eu estou, né? Acreditando que, no longo prazo, eu vá ter uma recuperação desse segmento de maior risco e vai acontecer algo parecido com o que a gente tinha em 2019. A gente não pode esquecer, né? Muitas vezes a gente esquece um passado não muito distante. Eu nunca me esqueço, 2019 a gente tinha o perfil conservador rendendo 0,5% ao mês, né? E lá era muito? Era pouco? Não, não era. Era INPC mais 6% decomposto mensalmente. Era isso, e dava 0,5%. Por quê? Porque a gente tinha a inflação baixa, a gente tinha a taxa de juros baixa, né? E, de alguma maneira, era um resultado bastante importante, mas nominalmente era um resultado baixo. E quem estava em bolsa, nos outros perfis, rendendo valores percentuais muito maiores. Então, é uma pergunta, como o Lauro falou, difícil de resposta, e aí ela é muito pessoal. Vários participantes disseram, Léo, vou mudar, independente de qualquer coisa, porque pelo menos o conservador eu tenho uma maior previsibilidade, porque é uma carteira de renda fixa, e renda fixa ela é menos volátil, né? E a Bolsa, aí é uma questão de dúvida que a gente tem, ela pode performar melhor no longo prazo, de repente pode dar uma recuperação. Por exemplo, a gente tem alguns analistas
da nossa carteira que acreditam que a Bolsa brasileira está barata. Por quê? Historicamente, a relação preço-lucro era na ordem de 11 vezes. E hoje a gente está com 6, 6,5. Então, eles acreditam que mesmo que não vá para os 11 e que não recupere essa rentabilidade histórica de toda a história da Bolsa, 11 vezes era a média. Mesmo que a gente não vá até esse patamar, que a gente vá a 9, a Bolsa subiria para 150 mil pontos. Né? Isso vai acontecer? A gente não pode assegurar. É a opinião de um dos nossos gestores. Né? Mas ele é um gestor de renda variável. Obviamente, ele está estimulando também o segmento em que ele trabalha, em que ele se desenvolve. O que nós podemos dizer é que a Bolsa brasileira ela está realmente com uma defasagem de preço se a gente considerar os preços patrimoniais das ações das empresas, das principais empresas que compõem o índice Ibovespa, né? Não quer dizer com isso que o comentário do Lauro seja diferente, né? O que o Lauro comentou é que acredita que a bolsa está cara dentro do cenário que a gente está vislumbrando, né? Mas tudo pode mudar com um cenário novo. Por exemplo, se a gente tiver um anúncio de juros americanos de alguma maneira descendentes, né? A inflação de alguma maneira começando a ser controlada, não só lá como aqui, juros brasileiros caindo, pacote fiscal funcionando, uma reforma tributária que traga um pouco menos de desequilíbrio, né? Essa simplificação às empresas, a gente pode ter um ambiente muito fértil para a recuperação de ativos de maior risco. Né? Isso pode acontecer? Pode. Vai acontecer? Quem sabe? Né? Para isso que a gente usa a diversificação. Então, para as pessoas que perguntam, puxa, será que é melhor eu abandonar esse barco do convencional e ir para o conservador? Muitos participantes fizeram isso. Né? Fizeram e estão fazendo. Né? Agora, a gente tem também quem está apostando no sentido contrário. Né? É menos gente? É menos gente que está apostando no sentido contrário. Mas tem pessoas já apostando, né, em se manter no perfil convencional, acreditando numa recuperação dos resultados que, de alguma maneira, nos últimos anos, ficaram um pouco aquém. É uma decisão muito pessoal e, de qualquer maneira, a gente está aqui e o nosso foco, né, é desenvolver essa estratégia olhando todos os perfis. Eu acredito que o Lauro gostaria de complementar. Lauro, você sinaliza para mim, por gentileza? Edgar, você pode passar a palavra para o Lauro, por favor? Obrigada. Bom, rapidinho aqui. Eu não sei se eu compliquei muito a resposta. Uma coisa é o seguinte, considerando que a sua idade está de acordo com um perfil mais agressivo, né, eu não acho que seja a hora de mudar para um perfil mais conservador, viu, Léo? Era isso que eu estava querendo explicar. Um erro muito grande é a gente comprar na alta, a gente está no perfil conservador, a bolsa sobe muito, vou para um perfil arrojado, a bolsa subiu muito, vou para o perfil arrojado, a bolsa despenca, eu perco dinheiro. E diminui o risco no momento contrário, quando a bolsa está muito barata. Tá? Então, o que eu estava dizendo é o seguinte, nesse cenário, eu acho que não está na hora de diminuir risco. Né? Nós temos aí algo em torno de 65%, né, das coisas deslancharem. Né? Claro que ainda tem risco, mas a gente tem que tomar cuidado para não comprar na alta e vender na baixa. Tá? Então, é só esse comentário. Obrigado, viu, Juliana? Obrigada, Lauro. Bom, chegamos ao fim dessa sessão do nosso 20º encontro de participantes e assistidos. Nós agradecemos ao Lauro, participação do Lauro mais uma vez aqui conosco. Agradecemos ao Eléo, agradecemos a participação de todos vocês. E gostaríamos de lembrar, na semana que vem, no dia 25, temos mais uma sessão, às 10 horas da manhã, com o André Soares. Então, participem, divulguem para os seus colegas. E é isso. Muito obrigada a todos e uma boa tarde.